boa tarde. Você vai ver a partir de agora no NT Sul. Polícia investiga assalto à agência do Banco do Brasil no centro de Cachoeira do Sul. Ladrões abriram o cofre com um maçarico. Colheita da soja na região central chega a 96%, mas preço baixo do grão preocupa a produtores. Venda de carros novos continua em queda. Em compensação, os seminovos voltam a ganhar espaço no mercado. E no quadro Negócios, o consultor de empresas alerta: nem sempre preço baixo é garantia de boas vendas. Veja ainda. O prefeito Neyron Viegas esteve reunido com a Corsan semana passada e garantiu que o Chateau está próximo de ser restaurado. Falou também sobre a dívida da prefeitura com a Corsan, que já ultrapassa os 3 milhões, mas garante que a resolução do problema está bem encaminhada. Veja também os destaques do jornal O Correio desta terça-feira. O tomate voltou a ser o grande vilão da cesta básica pesquisada pelos acadêmicos do curso de administração da Ubra Cachoeira. O custo da cesta básica integrada por 75 produtos ficou em R$ 855,91 em abril, 0,33% mais cara do que em março. A Prefeitura de Cachoeira do Sul reúne amanhã, às 6 da tarde, no ginásio Derlizão, os servidores municipais para tratar da situação referente à alíquota do Instituto de Previdência do Estado. O governo, que mantém o contrato de prestação de serviço por meio de uma liminar, quer buscar uma solução em conjunto com os funcionários. Segundo a secretária de Administração, Cristina Mor, atualmente a alíquota do IP é de 13,2%, mas o Instituto quer reajustá-la para 22%. Desse total, o limite de participação da Prefeitura seria de 8%. A agência central do Banco do Brasil, da Rua 7 de Setembro, foi arrombada durante o final de semana. O furto foi constatado na manhã desta segunda-feira, quando os servidores responsáveis pela abertura da agência chegaram para trabalhar. Um valor considerável em dinheiro foi levado. A suspeita é de que o crime foi cometido por uma quadrilha especializada. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do NT Sul. Hoje, 12 de maio, é o Dia Internacional da Enfermagem, ou Dia Internacional dos Enfermeiros. A data é comemorada mundialmente desde 1965. A repórter Gabriela Belo foi até a Universidade Luterana do Brasil, aqui do município, para conversar com a coordenadora do curso superior de enfermagem. Confira a entrevista. Dilma, qual a importância desse profissional para a comunidade? O enfermeiro, hoje em dia, ele está inserido em diversos locais, em diversas áreas de atuação. Então, o curso de enfermagem da Universidade Luterana do Brasil, ele vem contribuir para a saúde da população, porque a nossa ênfase é que que os nossos acadêmicos trabalhem para promover a saúde. Embora estando num ambiente hospitalar, lá mesmo ele pode ajudar essa pessoa a promover a saúde, ensinando como que ele vai se cuidar em casa. E o nosso objetivo do curso é isso, é a promoção da saúde, ou seja, nós queremos trabalhar com a saúde e não com a doença. Então, a importância é isso, é mudar, ou transformar o modo de pensar das pessoas, para que elas pensem em mais saúde. A universidade, então, tem 3 turmas de enfermagem aqui, nível superior. Dilma, como é que é para você administrar? Olha, é um prazer, né, trabalhar e ser coordenadora, né, agora estou coordenadora do curso. É um prazer, o pessoal é muito interessante, muito legal, né, eles sempre atendem aos nossos chamados para diversos eventos e situações que nós participamos, né. Muito bom, assim, o pessoal sempre colabora bastante, né? Eu atuo também como professora dos acadêmicos, então eu tenho uma ligação bastante intensa com eles, né? Nós sempre, qualquer dificuldade, estamos conversando, né? Então para mim é muito bom. Neste dia, coordenadora, é importante nós salientarmos qual é a diferença entre o profissional técnico em enfermagem e o enfermeiro, não é mesmo? Com certeza. O técnico de enfermagem, ele é preparado para fazer, executar. É óbvio que esse profissional é de suma importância na equipe, porque ele é aquele profissional que vai fazer os procedimentos e, em fazendo esses procedimentos, ele pode informar ao enfermeiro, não é alguma alteração do paciente. O enfermeiro, ele deve ser um profissional preparado para pensar a assistência. E hoje em dia, todos os hospitais
e todo o serviço de saúde pública, onde houver enfermeiro, está sendo pensado na sistematização. Ou seja, o enfermeiro ele tem que ter uma visão muito ampla do cuidado, não é? Ele vai ter que fazer um diagnóstico também da enfermagem, né? Ele vai ter que fazer prescrição de cuidados, né? Prescrição de cuidados da enfermagem, avaliação. Então, cada vez mais a ideia, né, de formação do enfermeiro está sendo cada vez mais completa. Então, o enfermeiro ele pensa e, obviamente, alguns procedimentos que são para ele fazer, não é só ele pode fazer. O técnico não executa alguns procedimentos, né? Quando chega nesses procedimentos, o enfermeiro, então, é solicitado para atuar diretamente no paciente. Todo o tempo se trabalha para que ele saia muito bem preparado, não é? Também depende um pouco de cada um deles, não só o nosso, né? Mas o nosso esforço é para que ele saia muito bem. Agora vamos receber o nosso laboratório, né, que vai chegar na semana que vem, já está em Canoas. E esse laboratório, então, será bem completo, terá tudo o que a gente precisa para fazer os procedimentos, né? Então, ele vai ser instalado no andar acima, né? E eu acho que esse profissional será bem capacitado. Aqui nesse espaço que nós estamos, coordenadora, é um local onde os alunos têm muitas de suas aulas práticas e mesmo utilizam os esqueletos e os ossos que tem aqui para as aulas práticas. Sim, aqui eles têm aula de anatomia humana, né, que na verdade nós chamamos de estudos em morfologia humana, não é? Que envolve mais do que isso, porque ao lado tem um laboratório de histologia e citologia. Então, uma parte é feita no laboratório ao lado e a anatomia é estudada aqui nesse ambiente, né? Aqui nós temos os cadáveres, conforme a gente olhou ali, né? Quando é necessário, o professor da disciplina solicita, então, que os cadáveres sejam retirados, né? Para retirar um pouco do cheiro do formol, e os alunos, então, estudam também no cadáver e nos modelos humanos que a gente tem aqui. São duas disciplinas que eu atuo atualmente, né? Exame físico. Exame físico nós ensinamos o acadêmico a diagnosticar, a ver toda e qualquer alteração no paciente, começando da cabeça aos pés, né? Então, a gente começa o exame pela cabeça. E aí tu vai olhando toda a pele, todos os pelos, tudo. Sempre o foco principal é a queixa do paciente, né? A partir dessa queixa principal, nós vamos fazer o exame. Então, nós temos que saber auscultar o pulmão, nós temos que saber diferenciar os batimentos cardíacos se tiver alguma alteração, nós temos que auscultar o abdômen, verificar se tem movimentos no intestino ou não, nós temos que fazer uma avaliação do sistema urinário, sistema esquelético, tudo, né? Então, é uma disciplina bem difícil, bem puxada. O pessoal acha bastante difícil também. E a outra disciplina que eu atuo é a semiologia. A semiologia é o primeiro estágio que eles têm, né? Então, é a disciplina que o acadêmico vai identificar os sinais e os sintomas da doença, não é? Então, eles entram para o hospital, no caso, né, em número de 10, cada turma, e a primeira coisa que eles vão fazer, então, é o exame físico. Essas são disciplinas teóricas. Sim. A semiologia, ela tem 4 horas aqui de aula, né, e 4 horas por semana de prática, não é? Então, é teórico, prática. E os alunos aqui da universidade também acabam saindo para estágio, coordenadora? Sim, vão sair para estágio. Agora a gente vai procurar ampliar um pouco mais, não concentrar muito no hospital, porque a nossa ideia é não concentrar muito na doença, né? O hospital, com exceção da obstetrícia, que é onde os bebês nascem, são pessoas que são doentes, né? Nós queremos atuar um pouco mais na saúde, para evitar que chegue a ficar doente. Esse estágio inicial, ele necessariamente tem que ser no hospital, mas eles vão ocupar outros espaços, com certeza. Quais espaços você acredita que os enfermeiros daqui possam atuar nessa questão de saúde preventiva? A saúde pública, né, nas unidades básicas, nos ESFs hoje, nas escolas, nas casas geriátricas,
Então, em todo e qualquer espaço, nas reuniões de bairro, né, na praça, tudo que é lugar a gente pode estar atuando para a prevenção de saúde. Não é? Às vezes está lá tomando chimarrão na praça, mas tu já está com uma banquinha lá, com alguma informação, e o pessoal vem, é impressionante. Né? Nós tivemos recentemente com o Rotary na praça e atendemos muitas pessoas, inclusive pessoas com problemas sérios, né? Por exemplo, de pressão, de hipertensão, que foram recomendados, então, para procurar tratamento. Né? Então, basta a gente estar em um espaço que nós temos quem atender. E essas pessoas, quando vêm para nós temos que orientá-las. Não basta verificar a pressão. Né? Você, coordenadora enfermeira, né, escolheu essa profissão, está de parabéns, então, no dia 12 de maio, por quê? Porque eu gosto de cuidar. A profissão de enfermagem, o básico, digamos, a linha mestra, né, o que nos orienta é o cuidado. Né, cuidado humano, nesse caso, humano. Né, e eu me sinto bem cuidando. Né, eu não me sinto cansada nunca, estando trabalhando num ambiente onde eu preciso fazer essa atuação, né, da área da enfermagem. Eu prefiro a saúde pública, ou seja, prefiro trabalhar na saúde do que a doença. Mas trabalhei muitos anos no hospital, muitos anos. Né? Comecei com 18 anos trabalhando e depois eu vim para a saúde pública, onde eu trabalhei 7 anos. Né? E depois eu vim para a docência. Né? Aí eu atuo na escola HCB e aqui. Acabou deixando de lado, então, o cuidar, né, dos pacientes, mas cuida hoje dos seus alunos. Eu cuido dos pacientes com os alunos. Né? Então, o cuidado, eu gosto muito de não sair, porque modifica muito. Né? E quando a gente sai do ambiente, quando tu quer voltar, se tu quiser, há muita modificação de técnicas, de aparelhos novos que surgem. Então, tu estando por lá, tu já aprende. E é bem interessante isso aí, muito interessante. A gente vê a evolução dos tempos, as mudanças que houveram e que estão ocorrendo para aperfeiçoar cada vez mais o trabalho, o cuidado com o paciente. Muito obrigada pelas informações, então, Dilma. Eu que agradeço vocês estarem aqui. Muito obrigada. E parabéns pelo dia 12 de maio. Obrigada. Darcy, voltamos ao estúdio. Tá certo, Gabi. Muito obrigada pelas informações e parabéns a todos os nossos enfermeiros. Que vocês sejam fortalecidos todos os dias para humanizar a cada dia mais a nossa saúde. É o que nós estamos precisando, não é mesmo? As vendas de carros novos continuam em queda. Concessionárias da região metropolitana de Porto Alegre já fecharam postos de trabalho e avaliam novas medidas para conter a crise. Em compensação, os seminovos voltam a ganhar espaço no mercado. De janeiro a abril deste ano, a comercialização de veículos novos foi 18% menor do que no mesmo período do ano passado. E a previsão é de que este seja o percentual de queda nas vendas ao longo de todo o 2015. O que nós tínhamos no mercado, o que estava fomentando e fazendo com que o mercado crescesse, era esta evolução da classe média que estava saindo do primeiro carro, daquele carro popular, e entrando já na segunda linha de carros, na segunda categoria, que são os carros mais completos e os sedãs. Este comprador, ele diminuiu neste momento de crise. Então isto causa um primeiro susto, um primeiro impacto de susto no mercado. Uma das consequências da crise é o fechamento das concessionárias de veículos. 200 deixaram de funcionar no país desde o início do ano. Em Porto Alegre, região metropolitana, 500 postos de trabalho foram fechados. Para reduzir custos e evitar demissões, esta rede de concessionárias fechou um ponto de vendas. Nós temos que nos adequar. Pontos que não estão com volume, que não se pagam, nós temos que obrigatoriamente fechá-los. Né? Então acho que é o momento de nós estruturarmos a nossa rede para o mercado que está se desenhando. Mas se está ruim para uns, para outros pode melhorar. As vendas de seminovos e usados, que amargaram anos difíceis por causa da redução do IPI e dos preços quase iguais aos novos, agora projetam crescimento. Nesta revenda, o mês de março foi um dos melhores dos últimos anos e a previsão é de aumento nos próximos meses. As pessoas estão vendo aí que vale a pena comprar um carro seminovo, né? Em relação a um novo que tu tira da concessionária, ela já perde também 10, 20% na hora que tira o carro, né? As vendas vão aumentar do seminovo. E o usado
Tá aquecido agora. Tá bom de comprar carro usado. Veja a seguir, Prefeitura de Cachoeira faz reunião com os servidores para achar solução para o plano de saúde do funcionalismo. O prefeito Neyron Viegas viaja para Brasília e não participa da reunião do IP. A intenção do executivo na capital federal é viabilizar recursos para a implantação da UPA e de 2 creches na cidade. Hoje tem ainda o comentário de negócios. Sabia que nem sempre preço baixo é sinônimo de boas vendas? Depois do intervalo, o consultor de empresas explica tudo. A gente volta já. Bom dia, meu anjo. O que você vai levar hoje? Meu anjinho, dá um beijo na vida. Vai dar tudo certo, viu, meu anjo? Ela canta como um anjo. Boa noite, meu anjinho. O prefeito de Cachoeira do Sul, Neyron Viegas, viaja para Brasília. A intenção é viabilizar recursos para a implantação da UPA e de 2 creches na cidade. Mas ele falou também a nossa reportagem sobre a Corsã e o FAPS. O prefeito Neyron Viegas esteve reunido com a Corsã semana passada e garantiu que o Chateau está próximo de ser restaurado. Falou também sobre a dívida da prefeitura com a Corsã, que já ultrapassa os 3 milhões, mas garante que a resolução do problema está bem encaminhada. Prefeito Neyron, houve uma reunião com a Corsã. E eu te pergunto então, Chateau, existe uma previsão de início da obra, a entrega do projeto, como é que ficou essa situação? A situação com a Corsã, ela está sendo encaminhada diretamente com a Defender. Nós entendemos e cobramos da Corsã que, né, no prazo mais curto possível se comece, né, a obra de manutenção e de restauro do Chateau. E entendemos que a direção da Corsã, né, tem isso como prioridade e esperamos que num prazo muito curto, né, se comece definitivamente, né, essa manutenção e o restauro do Chateau. Já existe uma previsão para esse início? Ainda não existe, porque depende ainda de alguns ajustes, né, e pelo que nós entendemos, precisa desse acerto final, né, entre a Prefeitura Defender e Corsã. Outro assunto relacionado à Corsã é com relação à dívida, que acabou colocando aí Cachoeira do Sul no Cadim. Já existe alguma tratativa para que seja excluído esse nome da Prefeitura? Como é que está essa questão do Cadim? Tem um entendimento da jurídica da Corsã e outro entendimento da jurídica da Prefeitura em relação a essa questão das dívidas. Precisa ser feito um acerto de que, né, da realidade dessa dívida, né, de que tempo para cá a Corsã está nos cobrando. Nós entendemos que precisamos avançar nessa discussão, né, acertar aquilo que é devido pela Prefeitura, né, e retirar do processo aquilo que nós entendemos que não é devido e que, se a Corsã entende, que entre judicialmente para fazer essa cobrança. Sobre o FAPS, Neyron Viegas disse que a rejeição da urgência na última sessão da Câmara faz parte de um processo democrático e ele acredita que os vereadores podem tranquilamente discorrer sobre o assunto. A expectativa nossa é muito grande desde o ano passado, né? Nós chegamos à conclusão de que hoje a não votação, né, desta lei na Câmara atrapalha
não só o município no Cadim, como, né, esse fundo de aposentadoria dos servidores. Então, já fizemos uma conversa, né, muito de perto com os vereadores, né. Hoje o FAPES tem uma nova direção que também está dialogando com a Câmara e esperamos um entendimento de que, né, isso significa mais recurso no FAPES, né, isso é interesse dos servidores, é interesse da Prefeitura de regularizar a sua parte e tenho certeza que vai ser o interesse do Poder Legislativo. A rejeição do projeto, no caso da urgência do projeto na terça-feira passada, como é que o senhor entendeu isso aí? Existe uma queda de braço entre os vereadores ou isso aí faz parte do processo? Isso faz parte do processo democrático. O que nós não entendemos é a demora na votação desse projeto que, como eu falei anteriormente, né, ele vem ao encontro de melhorar o fundo e não de tirar recurso do fundo. Nós queremos aumentar a nossa contribuição como Poder Executivo, né? E por isso deveríamos ter já esse entendimento, né, desde o final do ano passado. O prefeito ainda disse que a expectativa de instalação da UPA é muito boa e que espera voltar de Brasília com boas notícias para a população cachoeirense. Muito bem, o ministro da Saúde esteve aí em Porto Alegre na inauguração, né, no final de semana, e em conversa com o secretário estadual e com o deputado Henrique Fontana ficou marcado, né, um encontro para quinta-feira às 14 horas lá no Ministério da Saúde para tratar junto com os prefeitos e a FAMUR, né, sobre aqueles municípios que estão com as UPAs prontas. Nós queremos, né, e essa foi uma proposta minha numa reunião anterior, né, nós queremos sair desta reunião com o ministro e com o secretário estadual de saúde com a proposta concreta de viabilização da abertura das UPAs. Nós entendemos que a União tem que fazer a parte dela, o Estado a parte dele e o município também. A expectativa é boa? Nós temos expectativa de, na discussão, encontrar uma saída. Não é fácil, a gente sabe que é muito difícil, mas esperamos esta compreensão de todos os entes. A hidrovia também será pauta na visita do prefeito a Brasília. A questão da hidrovia, né, teve um seminário, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, né, há cerca de uns 10 dias atrás, e que foi tratado, né, e foi discutido o estudo feito pela Ecoplan, né, com participação de gente do governo federal, do governo estadual e dos municípios onde, né, vai cruzar os barcos. O deputado Henrique Fontana também marcou essa audiência pública, esta reunião no Ministério dos Transportes com o ministro para a gente debater mais profundamente com todos os prefeitos onde, né, vamos ter a possibilidade de acesso a esse modal de transporte que é muito importante, não só para o município de Cachoeira do Sul, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul e para todo o país. Prefeito, para encerrar, algum outro assunto que o senhor queira dar destaque, que o senhor possa antecipar para a gente, que o senhor vai estar tratando em Brasília? Nós vamos estar tratando no dia de amanhã também, com visita a alguns gabinetes de alguns deputados que a gente não teve a possibilidade de fazer na última viagem que a gente teve a Brasília, né, mas muito especificamente sobre a construção aí das 2 creches que nós aderimos à licitação do governo federal. Estamos com um problema de avanço das obras. Então, nós vamos ir no FMNDE, né, fazer um debate com eles, ver o que a gente pode fazer para que definitivamente essas obras andem e que a população tenha acesso, né, a uma política pública de tamanha importância como essa, que é ter a possibilidade, né, de todos os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras cachoeirenses entrarem numa creche. Que nos traga a boa notícia, não é mesmo, prefeito? A Prefeitura de Cachoeira do Sul vai realizar uma reunião com os servidores no ginásio Derlizão às 6 horas da tarde de amanhã. O assunto é o plano de saúde do funcionalismo público. O prefeito Neyron Viegas, entretanto, não vai participar da reunião em função dessa viagem para Brasília. Conforme dados do IP, ao longo dos últimos anos, a média de prejuízos com o convênio no município foi de 114%, considerada muito alta pelo Instituto, que não disponibiliza a relação de exames e consultas, que seria necessária para que a Prefeitura pudesse intervir reduzindo os gastos. O teto adotado com a Prefeitura é de 85%. Os servidores estavam bastante apreensivos com a questão, né?
tanto por perder o plano, por ter esse risco de perder o plano, quanto pela questão de ter que pagar tanto a mais mensalmente, né? Realmente atinge diretamente a economia pessoal dos servidores, e então isso traz para eles muita apreensão, e a gente agora consegue ter um pouco de tranquilidade e poder analisar a questão com mais calma e ver o que a gente ainda pode fazer nessa situação, inclusive tentar uma negociação junto ao IP. A gente não tem ainda um comunicado oficial aos municípios de quem é o novo presidente do IP. Realmente essa situação faz com que a questão demore um pouco mais para ser resolvida, porque precisa de um presidente, de uma chefia para determinar o que vai ser feito, mas ao mesmo tempo essa situação também vem nos trazendo a possibilidade de ganhar mais prazo, né, desde o início do ano. Então nós aguardamos essa definição do novo presidente para que possamos também fazer contato com ele e tratar dessas negociações. Qualquer decisão judicial que venha a ocorrer nessa ação a gente vai informar, assim como nós estamos acompanhando de perto, o município vem acompanhando desde o início de perto as negociações da FAMURS com o governo do estado. Nós, o Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira do Sul, CIPROM, nós não concordamos com o percentual que foi apresentado. A prefeitura diz que só tem condições de pagar 8%, ficaria 14% para o servidor municipal. Isso é um índice muito alto, o servidor não tem condições de pagar. E ainda sobre o IP, o município de Cachoeira do Sul só está mantendo a alíquota atual de 13,6% devido a uma liminar do Tribunal de Justiça obtida pela Procuradoria Jurídica. Para a Prefeitura, observadas as limitações financeiras, nenhum servidor que tenha interesse vai ficar sem o plano de saúde. A Prefeitura pretende ampliar de 6,6% para até 8% o repasse da alíquota para o IP. Em reunião realizada no dia 29 de maio entre a Prefeitura e o IP, em Porto Alegre, o presidente do Instituto, José Parodi, comunicou que até o fim deste mês o IP deve apresentar uma nova formatação de contrato para as prefeituras. A alíquota mínima proposta, entretanto, segue em 22%. Vamos ao comentário de negócios? Nem sempre o preço mais baixo é o que vende mais. Na estratégia de venda, o preço precisa comunicar o valor da empresa e a relação custo-benefício. É o que alerta nosso consultor de empresas, Leopoldo. Boa tarde, Leopoldo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Darcy. Voltamos hoje, essa semana aqui, para dar continuidade no assunto que falamos a semana passada sobre a questão de marketing e as estratégias baseadas nos 4 P's de marketing. Semana passada, falamos sobre o P de produto. Esta semana, queremos conversar um pouco sobre o P de preço. P de preço. Vê bem, preço, estratégia de preço. O que vem a ser essa estratégia de preço? Muitos de nós, empresários, acabamos não entendendo o que é fazer uma estratégia de preço. Quando se fala em preço, normalmente acaba se pensando em preço, promoção, desconto, liquidação e etc, etc e tal. Não, isto não é estratégia de preço. O preço, nós temos que ter em mente o seguinte, que o preço ele comunica para o nosso cliente alguma coisa de valor. E esse valor tem que ser sentido pelo cliente, porque quem define o preço de um produto hoje é o mercado. Não é mais como antigamente foi feito, que o preço era definido pelo empresário, que simplesmente fazia suas contas, botava sua margem de lucro e ia para o mercado e vendia. Hoje não, o preço é definido pelo mercado. E esse mercado, esses nossos clientes, eles precisam sentir o que realmente esse preço nos comunica. Por exemplo, se eu entrar com um preço muito alto no mercado, eu corro o risco de ter uma ideia que meu produto tem uma excelente qualidade. Normalmente, nós pensamos preço com preço alto, qualidade no produto. E preço baixo, obviamente, baixa qualidade de produto. Então, notem bem, tenho que ter essa situação. Por quê? Porque o cliente vai definir essa questão do preço de acordo com o benefício que ele tem. Ou seja, ele se preocupa em saber o que é o benefício que esse produto traz para ele. E aí, nós vamos sair fora dessas crenças antigas que existem, que preço é fundamental. Não, nem sempre o preço é fundamental. Preço é fundamental em algumas áreas, mas preço também leva em consideração o atendimento, a capacidade, a qualidade do produto, a capacidade da empresa de entregar o produto. Todo esse aparato envolve a questão preço. Lembre-se, preço, quem define é o mercado. E nós temos que transmitir para esse mercado essa questão da
estratégia e do valor que esse preço significa. Normalmente, existem 3 tipos de estratégia diferente de preço. Uma estratégia delas é o preço promocional. É aquele que se entra no mercado com uma ideia de preço para fazer uma penetração de mercado. Então, eu vou trabalhar um preço diferenciado. A segunda são as políticas de desconto. Então, eu posso ter, dentro dessa, o desconto financeiro, que eu posso criar desconto para o cliente que me paga religiosamente em dia a prestação, dar algum desconto na última parcela para ele. Eu posso usar o desconto financeiro, ou seja, aquele desconto na venda à vista, direto quanto a isso. Como também eu posso usar um preço sazonal, ou seja, levar de acordo com o tempo da mercadoria. Inverno, verão, torra de mercadoria, resto de estoque. Mas tem um outro preço de estratégia que é muito pouco praticado por todos os empresários. Qual é que é? O preço psicológico. Vamos tomar por base 2, rapidamente nesse bloco. Primeiro deles, o tal do R$ 1,99. Esse preço com 0,95, 0,99, que chega quase a um preço cheio, é que um dos mais antigas estratégias, é uma estratégia muito antiga, mas que ainda fica na nossa cabeça. Lembre-se bem, o cliente quando diz que compra um produto, e ele diz que pagou 9 e pouco, ele não diz 9,95. Se tu botar 10, ele vai dizer 10 é muito caro, 9 e pouco não é caro. E o outro questão de preço, da estratégia de preço, é nós subirmos o preço de nossa mercadoria sem que o cliente sinta. E que talvez a partir de hoje o cliente vai começar a observar isso diferente. Vamos lembrar de algumas promoções, de alguns produtos que vocês já viram. Por exemplo, aquele produto que coloca outro produto em anexo. O produto custa 8. Aí coloca um anexo, um brinde, o produto passa a custar 10. Moral da história, fica um mês o produto com o brinde nos 10, depois disso um mês e pouco, tira-se o brinde, mas o preço continua no 10. Então, notem bem, não houve alteração de preço e nós, clientes, acabamos aceitando esse novo preço. Então, esta é uma área que o empresário tem que se dedicar mais. Por quê? Porque o preço ele é decidido pelo povo, pelo cliente. E esse preço, muitas vezes, nós, empresários, acabamos não trabalhando uma estratégia de preço, não usando estratégia, entendendo que estratégia de preço tem a ver com preço baixo. Não. Estratégia de preço tem a ver com o que o cliente está disposto a pagar. Muito obrigado e até o próximo encontro. Tempo bom em Cachoeira do Sul com sol e temperaturas amenas. A mínima registrada ao amanhecer foi de 13 graus e a máxima deve chegar aos 21. Quarta-feira com previsão de sol com algumas nuvens, mínima de 13 e máxima de 22 graus. Para quinta-feira, a meteorologia também indica tempo seco, mínima de 14 graus e máxima de 24. E vamos conferir como fica o tempo hoje em todo o estado. A instabilidade se afasta e o sol aparece entre nuvens na maioria das regiões. Pode chover fraco no litoral norte. Ainda fez frio ao amanhecer, com mínimas registradas de 6 graus. As máximas podem chegar aos 23 graus à tarde. E veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, máxima de 21 graus. Para a capital, Porto Alegre, também 21. Em Passo Fundo, no norte do estado, 19. E em Santa Maria, na região central, 21 graus. Para o litoral norte, Torres e Tramandaí, 19 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, máxima de 22 graus. Veja depois do intervalo. Colheita da soja chega a 96%, mas produtores estão preocupados com o baixo preço do grão. Veja ainda, polícia investiga roubo à agência do Banco do Brasil no centro de Cachoeira do Sul. Ladrões abriram o cofre com um maçarico e não foram percebidos. Veja os detalhes depois do intervalo. Olá pessoal, eu sou o João Paulo Ferreira e quero convidar você para um encontro muito especial. Convidar você que gosta de esportes radicais, que gosta de aventura em meio à natureza e além de tudo isso, estar com a sua família em lugares especiais. Esse encontro especial é toda sexta-feira aqui no NT Sul, na TV Novo Tempo. Eu vou estar dando dicas de turismo, dicas de lugares para você estar com a sua família. O nosso encontro toda sexta-feira aqui no NT Sul, a partir do meio-dia. Aproveite e divirta-se! Você já pensou em viver 24 horas crescendo?
Morar o dia todo com seus melhores amigos? Ter um ensino de qualidade e excelentes professores disponíveis a qualquer hora? Poder praticar todos os dias os seus esportes favoritos e desenvolver o seu lado artístico e musical? E tudo isso em um ambiente maravilhoso, saudável e cristão? Esse lugar é o Instituto Adventista Brasil Central, o lugar onde você não para de crescer em todas as áreas. E ABC, aqui você está sempre crescendo. Cachorros te ajudam com exercícios físicos. Também te ensinam a ter bom gosto pela arte. Eles te ensinam a ter paciência. Cachorros também te ensinam a amar. Nós vamos falar agora aqui no NT Sul sobre um assunto que chocou Cachoeira do Sul nesse início de semana, que foi o roubo numa agência do Banco do Brasil na Rua 7 de Setembro, no centro de Cachoeira. Vamos à nossa redação. Daniel Nunes, a polícia já tem alguma pista do que aconteceu? Boa tarde. Olá, boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos. Olha, Darcy, infelizmente a polícia ainda não tem pistas do que teria acontecido neste roubo ao Banco do Brasil, que tecnicamente é definido como furto qualificado. E a investigação, portanto, é cercada por incertezas. Muitas perguntas são feitas, mas que ainda não têm respostas. Vamos a algumas delas. A pergunta primeira é sobre o dia em que teria ocorrido este crime. Foi na sexta, na madrugada de sábado, no domingo, na madrugada de segunda? A polícia ainda não tem respostas. A cidade teve cabos de telefonia rompidos, cortados em pelo menos 3 pontos neste fim de semana, no fim de semana do crime. Isso teria alguma relação com o que aconteceu na agência do Banco do Brasil? Algumas semanas antes, Cachoeira já viveu esta situação, teve também cabos de telefonia rompidos e alguns fazem esta ligação que já poderia ser aí, portanto, um treino ou uma tentativa, né, para este furto que terminou acontecendo neste fim de semana. Outra pergunta, quantas pessoas estão envolvidas ou estiveram envolvidas nesta ação? O delegado Milesi aposta que foram 5. Será que foram 5? Somente o tempo vai dizer. E uma pergunta que é de curiosidade de todos, qual o valor que foi levado? Nós temos informação que as cédulas que foram levadas, algumas delas eram cédulas defeituosas, que estavam rasgadas, que eram coladas com fitas adesivas. E o cofre principal não foi mexido, até porque tem um sistema de segurança que, quando aberto fora do momento de programação, as cédulas seriam automaticamente cortadas. Este cofre, portanto, não foi mexido. Mas vale lembrar que a informação do valor não é positiva a ser divulgada nem para o banco, nem para a empresa que é seguradora do Banco do Brasil. Sobre o funcionamento da agência do Banco do Brasil no centro de Cachoeira do Sul, hoje somente os serviços de caixas eletrônicos. A agência segue fechada para o atendimento ao público e os clientes que precisam realizar os seus serviços bancários precisam procurar, portanto, os serviços dos Correios, que também fica aqui no centro da cidade, ou a agência da Zona Norte. A partir de amanhã, o serviço já deve ser normalizado aqui no centro de Cachoeira. Sobre a investigação, quem assume o comando, portanto, da investigação a partir de agora é o delegado Celso Tavares, da primeira delegacia de polícia de Cachoeira do Sul. Ontem foi feita a perícia no local do crime, na agência aqui do centro de Cachoeira, e os autos ou os laudos devem ser enviados em no máximo 30 dias para a polícia. E nós aguardamos um desfecho para esse caso, para saber se foi alguém de Cachoeira do Sul, se alguém teve informação privilegiada de dentro do banco. Enfim, a comunidade quer respostas. Darcy. Tá certo, Daniel, e nós vamos acompanhar esse caso aqui no NT Sul. Hoje aconteceria a cerimônia oficial de inauguração do novo prédio do cartório da 10ª Zona Eleitoral de Cachoeira do Sul, mas o evento foi cancelado. O motivo do adiamento foi um problema de saúde sofrido por Patrícia Stefanello, atual chefe do cartório eleitoral. Ela está internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desde a última sexta-feira. Diagnosticada com meolite transversa, Patrícia perdeu o movimento total da perna direita e parcial da perna esquerda. A causa da doença está sendo investigada. O funcionário Arisson Pedroso está temporariamente respondendo pela repartição. Desde março, o cartório eleitoral está em novo endereço, na Rua 15 de Novembro, número 573, esquina com a General Osório, no centro de Cachoeira do Sul. Uma nova data para a inauguração será marcada.
A colheita de soja em Cachoeira do Sul se encaminha para o fim. O engenheiro agrônomo da Emater acredita que até o final deste mês, todos os 128 mil hectares da cultura estejam colhidos. Mas o que tem preocupado os produtores é o preço do grão, que sofreu queda. Eudemar Volman cultiva 150 hectares de soja. Nesta safra, o rendimento com o grão foi menor que no ano passado, quando recebia R$ 73 pela saca. A base de 30 sacos por hectare. O rendimento no ano passado tinha sido bem melhor? Base de 45. O engenheiro agrônomo da Emater fala das expectativas de rendimento na safra. Nós já estamos com 96% da área colhida no dia de hoje. E a expectativa em torno da cultura da soja é de 45 sacos em média. Isso daí ainda pode mudar de acordo com esse final de cultura, né? Nós temos aproximadamente 7 mil hectares ainda para colher no município. A média dos grãos por hectare está caindo de acordo com o engenheiro. Lembramos que no final de outubro e no final de novembro nós tivemos muitas chuvas, né? E aí por excesso de umidade foi mais difícil de conseguir plantar, né? Houve muita ressemeadura, no caso, os produtores plantavam e devido ao excesso de chuva a cultura não emergia e aí tiveram que ressemear. Isso aconteceu o quê? Na segunda quinzena de fevereiro e no mês de março nós tivemos um déficit hídrico muito grande. E então, essas culturas que foram plantadas em dezembro, nós tivemos bem certinho na fase de florescimento ao déficit hídrico, e isso fez abortar muitas vagens na cultura da soja, e isso dificultando o rendimento, né? Também nós tivemos essa dificuldade em culturas já mais tardias, no caso que não encheram os grãos como elas provavelmente encheriam se tivesse uma chuva melhor, né? Carlos Soares cultiva leguminosa na região da Porteira 7. Ele conta que a média do ano ficou abaixo do esperado. Uma média de 30 sacos por hectare. E nos anos passados, quanto que o senhor costumava colher? Aí sempre na base de 40, 45 cheguei a colher. Não foi muito boa, né? Foi uma colheita meio frustrada. A Emater estima que o custo de produção para a Cachoeira do Sul, mantendo os níveis técnicos adequados, a tecnologia de ponta, nós estaríamos trabalhando entre 25 e 30 sacos de soja para o custo, fora o arrendamento. Nós temos ainda lavouras em fase de maturação e uma pequena parte ainda com o final de enchimento de grãos, né? Então, provavelmente ainda mais uns 15 a 20 dias nós teremos de colheita ainda. No mercado, o saco de 60 quilos do grão varia de R$ 56,50 até R$ 62. Nós podemos dividir a área, a parte norte, acima do Rio Jacuí, e a parte sul, abaixo do Rio Jacuí. A parte norte não sofreu tanto com a estiagem que deu no final de fevereiro e no mês de março, né? E ali nós tivemos produtividades estáveis. Então nós tivemos umas produtividades, produtores que passaram de 50 sacos de média. Já a parte sul teve muito mais problema por essa escassez de chuva nesse período. E ali nós temos produtores que chegam a produzir de 12 a 15 sacos por hectare, né? Até acionando seguro agrícola no nosso município. E a questão da super safra, realmente, como começou o plantio, estava muito adequado a temperatura, clima, a umidade, chuvas, e nós tínhamos a expectativa de ter uma super safra. A colheita deste ano, provavelmente nós teremos uma equivalência ao ano passado, se não um pouco mais ou um pouco menos. Eu falo em números aqui do nosso município, né? Seu Eudemar é produtor que, segundo a divisão feita pelo engenheiro, está na parte sul. Ele conta que a saída será reparcelar as dívidas, pois colheu o mesmo que gastou nesta safra. Não, a gente vai ter que fazer ginástica para ver, para distribuir as verbas que poderá se oferir a venda do produto e continuar tocando a lavoura, porque é o meio que nós temos de sobrevivência. A Biblioteca Pública de Cachoeira do Sul inaugura um espaço reformulado para a criançada da cidade. Depois do intervalo, você vai ver as novidades do setor infantil. É rapidinho, a gente volta já.
transformando o mundo uma vida de cada vez. O setor infantil da Biblioteca Pública de Cachoeira do Sul inaugura um espaço reformulado e com muita novidade. Nosso repórter João Paulo fez um passeio por lá e nos conta as novidades que estão reservadas para a criançada da cidade. Darcy, num mundo cercado de tecnologia, os contos e as histórias infantis ainda fazem diferença na vida de muita criança. E é por isso que eu estou visitando aqui e converso com o Yuri Hatsek, ele que é bibliotecário aqui da nossa biblioteca municipal, porque hoje está sendo inaugurado a reforma que foi feita no espaço infantil e no espaço infanto-juvenil aqui da biblioteca. Yuri, eu quero conversar por essa ala aqui, que na verdade isso aqui não existia. Eu quero que você explique porque esses computadores são computadores especiais que foram instalados aqui. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, esse espaço ele não existia. São computadores adaptados para quem tem algum tipo de deficiência, né, com acesso gratuito à internet. A gente conseguiu esses computadores através de um projeto do governo do estado, um projeto chamado Modernização de Bibliotecas, né, que poucos municípios foram contemplados, e a gente adquiriu uma série de equipamentos como livros, computadores, televisores, e esses equipamentos eles estão sendo utilizados não somente aqui na seção infantil, mas também em toda a biblioteca. Hoje a inauguração de toda a reforma, das adaptações e dessa ala nova já está em funcionamento. Como é que vai funcionar a questão do uso desses equipamentos novos? A gente ainda falta instalar esses recursos, né? Mas assim que a instalação ela for concluída, a utilização dos computadores é de uso livre para toda a comunidade cachoeirense. Darcy, eu vou fazer um passeio, um tour aqui pelas dependências da Biblioteca Infantil e quero que vocês me acompanhem porque nós vamos conhecer tudo que foi feito, tudo que tem de novo aqui. Eu estou aqui no Espaço Histórias para Contar, um espaço muito legal que a criançada vai gostar, e eu estou aqui com a minha sacola e eu quero conversar com as professoras Jussara e Rosane o que é que tem dentro disso aqui. Isso aqui é um mundo da imaginação, cabe dentro dessa sacola aqui. Jussara, o que você vai mostrar de novidade pra gente? Assim, ó, a sacola, na realidade, é um kit. Esse kit de material corresponde a uma história. Tem a história e todo o material que o professor pode usar para contar essa história, material lúdico. Ele leva o painel, leva, no caso, isso aqui são de animais, de bichinhos, tem velcro atrás, ele vai montando a história e contando para os seus alunos. O professor tem uma semana para ficar com esse material, usando em sala de aula. Depois ele nos devolve e leva uma outra história. A princípio, nós temos 43 histórias concluídas. Rosane, a gente sabe que hoje a tecnologia ela acaba influenciando muito a vida das crianças, né? Tablet, telefone e muitas outras coisas que hoje, desde pequeno, eles já têm acesso. Mas a gente percebe que com o decorrer dos anos, isso aqui não sai de moda nunca, né? O que isso aqui influencia na vida das crianças de hoje? Isso aqui é muito real, é muito palpável, né? E eles, quando vêm aqui escutar uma história, mesmo que a gente possa apresentar de um livro, quando a gente usa um recurso, eles saem encantados. E isso a gente não consegue num simples tablet, num computador. É muita vida, tem muito cheiro, tem muito som, e a criança precisa disso. Nós, com certeza, não
estaremos perdendo espaço para essa grande tecnologia de agora, porque até nós contamos esses dias uma história. O que é um livro? Né? É um livro. O porquê que ele está competindo tanto com o computador e, ao mesmo tempo, ele continua sendo mágico, instigante. E tudo isso a gente consegue através de uma boa história, né? Passar isso para a criança. Nós, com certeza, assim, isso a gente finca a pé. Nós conseguimos manter a atenção, o foco, né? O entusiasmo, contando uma história, apresentando um material assim que a gente tem certeza que as professoras fazem isso nas suas salas de aula com esse material que é feito para elas, para isso. E isso não só das crianças, porque eu sou um dos fãs do Chico, né? E eu quero perguntar aqui para Jussara, você tem ideia de quantas histórias você conta por mês aqui nesse espaço? Nossa, o Chico participa de todas elas, com certeza. Mas nós contamos toda quarta-feira, 10 horas da manhã e 15 horas. E também conforme agendamento. Então, tem meses assim que dá 20, 30, Rosane? Quantas? Só nas quartas-feiras a gente não repete história, né? Isso é interessante falar. Então, tu faz um cálculo por ano, o que a gente conta de história. Toda quarta-feira, não fecha nas férias. Nós contamos de manhã e à tarde. Muitas vezes a história da manhã não é a história da tarde, em função do nosso público, que chega completamente diferente, uma idade são muito pequenininhos, a gente não pode contar o que nós contamos de manhã. Então, o nosso repertório, nós perdemos a conta já, nesses anos todos de história, quantas que a gente já contou. Agora, é interessante porque essa interação que vocês têm com o público infantil acaba marcando a vida das crianças. Então, eu quero perguntar para vocês, existe alguma história que aconteceu aqui no ambiente que marcou vocês? Tantas, né, Juca? Muitas. Essa que nós contamos hoje de tarde, eu tenho uma afinidade muito grande com ela. Para começar. Para começar. Começa com uma pena, e aí, da onde que vem aquela pena e chega em Deus? É uma história que ela tem um sentido religioso. E eu gosto muito dela, e as crianças ficam atentas, ela tem repetição. Então, sempre volta no início e a criança acaba contando a história junto contigo. Então, ela é muito interessante, muito legal. Eu vou convidar aqui as minhas amigas para a gente conhecer alguns outros ambientes e conhecer e mostrar tudo que foi feito aqui no Espaço Infantil da Biblioteca Municipal. Vem comigo. Esse espaço aqui é um espaço muito importante, dedicado aos pequenos. Aqui tem essa bruxa, mas essa bruxa aqui ela não assusta ninguém não, até porque esse espaço aqui é um espaço de interação, é um espaço que a Rosane e a Jussara estavam me falando aqui, que eles podem fazer atividades, e eu quero saber o que as crianças fazem, quais atividades elas fazem nesse espaço aqui, Rosane? A gente pensou em separar um pouco do acervo, né, onde estão todos os livros, então nós criamos essas mesinhas, onde eles podem, antes da hora do conto ou antes da pesquisa, eles podem lanchar e podem desenhar e pesquisar os pequenininhos aqui. No som também eles ficam escutando histórias, né? É um lugar assim mais quietinho, tem luzinha indireta, é um lugar mais aconchegante. Tudo para estimular o hábito da leitura. E eles gostam de vir aqui, Jussara? Gostam. Essa sala, na realidade, está sendo inaugurada hoje, né? Mas ela funcionava ali onde que nós te mostramos, fica a TV, e eles gostavam muito. Vem a mãe, senta com o filho, a avó, o pai, leem histórias para eles. Isso eu acho muito importante. A participação da família junto à criança, né, nesse processo de leitura. Esse é um espaço muito aconchegante que eles criaram, não apenas para que o pai venha aqui e fique esperando seus filhos ao término da contação de história, mas para que eles também possam ter a interação com filmes. Que filmes são esses que são passados aqui, Rosane? É um processo bem novo, né? Nós estamos pensando em filmes, tudo de acordo com os livros que a gente tem. Então, um desenho que está fazendo muito sucesso, a gente tem o livro, nós vamos trabalhar em cima do personagem e, posteriormente, passar o filme. Também com os professores, esse pessoal dos adolescentes, né, Juca, que a gente tem um projeto aí bem legal de trazer escritores também, colocar imagens, mostrando o que tem o trabalho todo, filme tipo Branca de Neve, O Caçador, é por aí que a gente está pensando. Vamos ver se vai dar certo. Não, com certeza vai dar certo, já deu certo e vai ser um sucesso. Quero perguntar para a Jussara, o que tudo isso que foi feito
né, que isso exige dedicação, exige estudo de vocês, até porque para se lidar com uma criança tem que ter toda uma técnica, tem que ter uma sabedoria, um conhecimento especial, né? O que isso aqui significa para vocês? É tudo de bom. Fazia tempo que nós estávamos pleiteando esse projeto e, como a Rosane falou, ele vai ser bem direcionado, não é vir aqui para assistir TV. Isso a gente faz em casa, né? Então, documentários, enfim, alguma coisa que tenha a ver diretamente com a literatura, inclusive com a participação dos professores e orientadores, para que não fique só na TV pela TV. Rosane, quantos anos aqui já na biblioteca? No município 34 e na contação 30. Na biblioteca eu já perdi as contas, eu entrei em 85. Eu saí por 10 anos, estive em escola particular também, mas nunca deixei de fazer em nenhum ano, desde que eu estou no município, nenhum ano eu deixei de fazer história. A sua história, então, já dá um livro, né? Com certeza é um livro com muitas páginas, páginas boas, com muitas histórias. Eu quero agora, para a gente terminar, que vocês façam um convite para a população que venha prestigiar, que venha conhecer as novas adaptações, que tragam seus filhos, porque esse convívio é muito importante. Trabalha além a cabecinha deles, a parte de envolvimento, a parte social, mas também a parte motora, com essas salas que vocês fizeram de pintura e de desenho. Isso é muito importante. A gente está aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30, sem fechar ao meio-dia. E as nossas contações acontecem para a comunidade todas as quartas-feiras, no horário das 10 horas e depois às 15. Fora isso, as professoras podem agendar de segunda a sexta-feira a visitação com seus alunos e a contação de histórias. Nós fizemos sempre assim um trabalho muito legal também com as meninas do magistério, dado todo um apoio em pesquisa. As gurias vêm aqui, a gente se vira nos 30, né, Juca? Para não deixar as meninas saírem daqui sem uma informação, sem uma sugestão. Elas saem de bagagem, com certeza, daqui. A gente convida a comunidade para continuar prestigiando o que já acontece há muitos anos. Jussara, se alguma escola do município quiser trazer os alunos aqui, pode fazer isso? Com quem que tem que contactar? Como é que funciona esse processo? Só dá uma ligadinha aqui para a sessão infantil e a gente agenda. Só temos que agendar, porque aqui tem vários espaços, mas é tudo pequeno. Então, a gente não pode correr o risco de ter 2 escolas ao mesmo tempo. É muito importante que ligue para fazer esse agendamento. Dá para dizer o telefone, é 3724-6015. É a sessão infantil da Biblioteca Pública Municipal Dr. João Minsen. Um beijo para Darcy. Que coisa mais linda. Obrigada, Chico, pelo carinho. Um beijo grande também no seu coração. Nós ficamos por aqui. Mais informações no Jornal da Novo Tempo às 7 da noite. Amanhã a gente se vê novamente. Fica agora com as histórias da tia Cecel. Uma ótima tarde para você. Tchau!